Encaminhada em 1892, através de um médico amigo de Freud, por quem vinha sendo tratada de uma rinite supurativa cronicamente recorrente, Miss Lucy R., uma inglesa de 30 anos, tinha uma constituição delicada, de pigmentação deficiente, mas gozava de boa saúde, salvo por sua afecção nasal. Vivia como governanta na casa de uma família composta por 2 crianças e o pai, diretor-gerente de uma fábrica em Viena. Em seu leito de morte, a mãe das crianças confia a Lucy a responsabilidade de cuidar das crianças e ia de vez em quando nos horários de consulta de Freud. Miss Lucy sofria de depressão e era perseguida por sensações olfativas subjetivas. O cheiro de pudim queimado e o cheiro de charuto lhe eram muito aflitivas. Ela vinha se queixando de sintomas que não tinham uma causa orgânica, que o clínico não pôde mais continuar atribuindo a uma afecção nasal. Além disso, estava desanimada, fatigada, com pouco apetite e com perda de eficiência e peso na cabeça. Lucy estava brincando de cozinhar com as 2 meninas quando chegou uma carta a ela, de sua mãe. O aniversário de Lucy era 2 dias depois. Então as crianças puxaram a carta de sua mão e disseram-na que não iria abrir, pois deveria ser uma carta de aniversário. Quando sentiram um cheiro de pudim queimado que estava no forno, um cheiro forte, desde então ela se diz perseguida pelo cheiro, que fica mais forte quando ela está agitada. Lucy relata a Freud que a cena a deixou emocionada, pelo modo como as crianças foram afetuosas com ela, apesar de serem sempre. Revela que estava pensando em voltar para a casa de sua mãe, principalmente pelo modo como os empregados da casa a tratavam, mas que deixar as crianças a deixava triste. E com isso comunicou a sua saída ao seu patrão. Mas ele respondeu de maneira muito amável, pedindo que ela pensasse mais calmamente sobre o assunto. O conflito entre os afetos de Lucy promoveu, no momento da chegada da carta, a categoria de um trauma, e o símbolo surgido era a sensação do cheiro que ela sentia, um símbolo minêmico. Freud sabia que entre os determinantes do trauma havia algo que Lucy não dizia na tentativa de esquecer ou não trazer à memória, recalque, que era a paixão pelo patrão. Lucy falou sobre um dia em que ela e as crianças estavam esperando os convidados de seu patrão voltarem da fábrica para almoçar. Após o almoço, em mesa da família, o contador tenta beijar as crianças ao se despedir. O patrão de Lucy grita com ele: "Não beije as crianças!" Lucy sente uma pontada no coração e, como os cavalheiros já estão fumando, a fumaça do charuto, o símbolo minêmico, fica em sua memória. A cena que acabo de lhe contar foi a primeira, com uma diferença de quase 2 meses. Então, por que você sentiu essa apunhalada quando o pai das crianças deteve o velho? A hostilidade dele não era direcionada a você. Não foi certo da parte dele gritar com o senhor idoso, que era um bom amigo e ainda por cima um convidado. Ele poderia ter dito aquilo com delicadeza. Então foi só a violência com que ele se expressou que magoou você? Você se sentiu constrangida por ele? Ou talvez tenha pensado: se ele pode ser tão violento por uma coisa tão insignificante com um velho amigo e convidado, quanto mais seria comigo se eu fosse mulher dele. Não, não é isso. Mas teve algo a ver com a violência dele, não foi? Teve em relação ao fato de as crianças serem beijadas. Ele jamais gostou disso. E nesse momento, sobre a pressão da mão de Freud, emergiu a lembrança de uma terceira cena ainda mais antiga, que foi o trauma realmente atuante que deu a cena com o contador-chefe e sua eficácia traumática. Alguns meses antes, uma senhora conhecida pela família foi visitá-los e, ao sair, ela beijou as 2 crianças na boca. Ao presenciar a cena, ele se conteve para não dizer nada para a senhora, e toda a fúria explodiu sobre a governanta, atribuindo toda a responsabilidade e educação das crianças. Isso havia acontecido numa ocasião em que Miss Lucy ainda supunha que ele a amava, e estava na expectativa de uma repetição de sua primeira conversa amistosa. A cena esmagou suas esperanças. 2 dias depois dessa última sessão, Lucy tornou a visitar Freud. Dessa vez ela aparentava estar feliz e sem o peso na cabeça. Durante a análise, Lucy relata que sabe que seu amor é impossível, mas que lida bem com essa situação. Sensibilidade e excitabilidade do nariz tinham sido inteiramente restauradas. O tratamento de Lucy com Freud durou ao todo 9 semanas.
e após 4 meses do fim das análises, ele a encontra em uma das estações de veraneio. Lúcia estava animada e lhe assegurou que sua recuperação foi duradoura.